Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa aqui no SL Talk. É a nossa quinta já. Nas últimas a gente explorou bastante a gerência do processador, né? Vimos como os sistemas foram do monotarefa para o multitarefa. Hoje a ideia é ir um pouco mais fundo. Como é que o sistema operacional, sabe, lá por baixo dos panos, realmente faz essa mágica acontecer? Tipo, como ele consegue lidar com o editor de texto, o navegador aberto com várias abas, a música tocando, tudo ao mesmo tempo. Vamos investigar a implementação de tarefas e processos. Exato. A gente vai desmistificar um pouco o que são essas tarefas e processos do ponto de vista do sistema operacional mesmo. Como é que eles nascem, como são gerenciados e principalmente como o sistema consegue pular de um para o outro tão rápido, né? E claro, não dá para não falar das famosas threads, que são, outra forma de organizar todo esse trabalho dentro do sistema. Legal. Então, a missão hoje é entender esses mecanismos essenciais que fazem nossos computadores serem tão versáteis, né? E ver como aquelas escolhas lá do início, do design dos sistemas, impactam até hoje a velocidade, a estabilidade de tudo que a gente usa no dia a dia. Vamos lá, então. Começando pelo mais básico. O que o sistema operacional chama de tarefa? Olha, uma tarefa, ou task, né, em inglês, é basicamente um trabalho sendo feito. É a execução mesmo, sabe, de uma sequência de instruções, um fluxo, para alcançar algum objetivo específico. Pensa nela como algo dinâmico, ativo, que está acontecendo e tem um estado interno que vai mudando. É diferente do programa. O programa é estático, é o código lá no disco, tipo a receita de bolo. Ah, boa analogia. A tarefa é o ato de fazer o bolo, é a receita em execução. Entendi. Faz sentido. A receita é o programa, fazer o bolo é a tarefa. E um programa só pode gerar várias tarefas diferentes, né? Tipo o navegador que você falou. Ele está buscando dados de um site, ao mesmo tempo está desenhando a página na tela, respondendo ao mouse. Exatamente isso. E essa necessidade de ter múltiplas atividades acontecendo, às vezes até dentro do mesmo programa, é o que força o sistema operacional a ter mecanismos bem sofisticados para gerenciar tudo isso. É a base da multitarefa que a gente já discutiu. Certo. A tarefa é a ação, o fazer o bolo. Mas como é que o sistema organiza isso na prática? Onde que entra o tal do processo nessa história? Bom, historicamente o processo foi a primeira resposta para isso. Ele surgiu como uma forma de, encapsular uma tarefa junto com tudo que ela precisava para rodar. Tudo o quê, por exemplo? A sua parte da memória, os arquivos que ela estava usando, permissões, era uma unidade bem definida, sabe? Isolada. Nos sistemas mais antigos era bem direto. Um processo continha uma única tarefa. Hoje em dia, a visão evoluiu um pouco. É melhor pensar no processo como um container de recursos. Ele define um ambiente protegido, com sua própria área de memória, seus descritores de arquivos, suas permissões, e dentro desse container, aí sim, pode haver uma ou, o que é mais comum hoje, várias linhas de execução. Essas linhas de execução são as tarefas de fato, que a gente vai ver que muitas vezes chamamos de threads. Ah, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O processo é tipo a fábrica, com as máquinas, as ferramentas, a energia, os recursos e as tarefas, que depois a gente vai chamar de threads, são as linhas de montagem lá dentro, usando as máquinas e o espaço da fábrica. Isso. Ótima analogia. A fábrica é o processo com todos os recursos. As linhas de montagem são as tarefas ou threads operando lá dentro, compartilhando esses recursos. E o ponto crucial, fundamental mesmo, é o isolamento entre as fábricas. O sistema operacional, e ele não faz isso sozinho, ele conta com a ajuda do hardware. Tipo a MMU, proteção de memória. Exato. A MMU, os níveis de privilégio da CPU, tudo isso garante que uma fábrica, um processo, não consiga bagunçar a fábrica do lado. Que um não invada a memória do outro, por exemplo. Essa é a base da estabilidade do sistema, né? Se um programa trava, ele não deve levar o sistema inteiro junto. Ele trava dentro da fábrica dele. Faz todo sentido. Falamos antes em estado da tarefa, contexto. Como é que o sistema guarda isso?
Como ele sabe onde cada tarefa parou para poder voltar depois? De programa, o PC, os valores que estavam em todos os registradores da CPU que ela estava usando naquele instante, quais arquivos ela tinha aberto, qual a situação da memória dela, enfim. É tudo o que é preciso para você poder pausar a tarefa e um tempo depois, talvez milissegundos depois, restaurar tudo isso e ela continuar como se nada tivesse acontecido. E onde fica guardada essa fotografia? O sistema operacional mantém uma estrutura de dados específica para cada processo. É o chamado bloco de controle de processo, ou pela sigla em inglês PCB, Process Control Block. Às vezes, dependendo do foco, se é mais na linha de execução em si, você pode ouvir TCB, Task Control Block. Mas PCB é super comum porque geralmente se refere ao container todo, ao processo. E o que tem dentro desse PCB? É tipo a carteira de identidade do processo? Exatamente. É a ficha completa dele no sistema. Tem um número de identificação único, o famoso PID, Process ID. Tem o estado atual. Está pronto para rodar? Está executando agora? Está bloqueado esperando alguma coisa, tipo um dado do disco? Além disso, guarda cópia dos registradores da CPU quando ele não está executando, claro, informações sobre a memória que ele usa, a lista de arquivos abertos, a prioridade dele para o escalonador, quem é o dono, o usuário que iniciou, é o controle mestre do sistema sobre aquela atividade. Entendi. Então temos vários processos, cada um com o seu PCB guardando seu estado, sua foto. Mas normalmente a gente tem poucas CPUs, poucos processadores, né? 1, 4, 8. Como o sistema faz para dar essa ilusão de que está tudo rodando ao mesmo tempo? Deve ser aí que entra a tal da troca de contexto. Precisamente. A troca de contexto é o coração da multitarefa preemptiva, essa que a gente usa hoje. É um mecanismo que permite ao sistema operacional fazer exatamente isso. Ele para um processo que está usando a CPU, muitas vezes porque o tempo dele acabou, o quantum, salva cuidadosamente todo o estado atual desse processo, a foto lá no PCB dele, aí ele vai na fila de processos prontos e escolhe um outro. Escolhe baseado em quê? Prioridade. Isso. Prioridade ou quem está esperando há mais tempo depende da política. Aí ele pega o PCB desse escolhido, carrega o estado que estava salvo lá, registradores, PC, de volta para a CPU e pronto. Esse novo processo começa a rodar de onde tinha parado. Parece uma dança bem coreografada. E quem são os bailarinos principais? Eu lembro de ouvir falar do despachante e do escalonador. Qual é a diferença? Boa pergunta. Eles trabalham juntos, mas têm papéis distintos. O despachante, dispatcher, é o cara da parte mecânica, o trabalho braçal, digamos. O maquinista. É uma boa forma de ver. Ele que efetivamente faz a troca. Salva os registradores de quem sai, carrega os registradores de quem entra, atualiza o status no PCB de executando para pronto, de pronto para executando. É código de baixo nível. Precisa ser extremamente rápido. Já o escalonador, Scheduler, é o estrategista. Ele não põe a mão na massa da troca em si. O papel dele é decidir qual processo da fila de prontos será o próximo a receber a CPU quando ela ficar livre. Ah, então ele define a política de escolha. Exato. Ele implementa a política. Vai ser por prioridade, vai ser round robin, dando um tempinho para cada um, vai tentar favorecer processos interativos. É uma separação clássica e muito importante em sistemas operacionais. A política, o que fazer, decisão do escalonador, separada do mecanismo, como fazer, trabalho do despachante. Isso me leva a pensar na eficiência. Essa troca toda, salvar e carregar contexto, não pode ser instantânea. Leva um tempo. Certo. Isso não prejudica o desempenho geral? Com certeza leva tempo. Esse tempo gasto só na troca de contexto, sem executar código útil do processo, é um overhead. A gente costuma chamar de TTC, tempo de troca de contexto. O tempo que o processo realmente consegue rodar entre uma troca e outra é o quantum, o TQ. A eficiência do sistema, ou seja, a porcentagem de tempo que a CPU está fazendo o trabalho útil, é dada por uma fórmula simples. E é igual a TQ dividido por TQ plus TTC. Ah, então quanto maior o tempo de troca TTC em relação ao tempo de execução, TQ, pior eficiência. Exatamente. Se o tempo TC for muito grande, ou se o TQ for muito pequeno, o sistema pode passar mais tempo só trocando processos do que executando eles de fato.
Por isso, otimizar o código do despachante para ser rápido e escolher um valor de TQ que não seja nem tão pequeno, muitas trocas, nem tão grande, sistema pouco responsivo, é fundamental. Faz muito sentido. Bom, entendemos como eles rodam e trocam. Mas como é que um processo nasce e morre dentro do sistema? Quem pede para criar um processo? Geralmente, um processo é criado por outro processo. Isso é feito através de pedidos especiais ao núcleo do sistema operacional, que a gente chama de chamadas de sistema, System Calls. Cada sistema operacional tem suas chamadas específicas para isso. No Windows, por exemplo, a chamada principal é a Create Process. No mundo Unix, Linux, macOS, o modelo clássico é um pouco diferente. Usa duas chamadas em sequência, fork e depois execve. O fork, esse é famoso, mas sempre achei meio esquisito. Ele cria um processo filho que é uma cópia exata do pai? Como assim? Parece estranho à primeira vista, mas é uma ideia bem poderosa e elegante. O fork faz exatamente isso. Ele cria um novo processo, o filho, que começa como um clone quase perfeito do processo que o chamou, o pai. Clone em que sentido? Código, memória? Sim, o filho herda uma cópia do espaço de memória do pai. Inicialmente, muitos sistemas usam uma técnica chamada copy on write para otimizar isso. Herda os arquivos abertos, as permissões. A partir do ponto do fork, pai e filho continuam executando o mesmo código, linha a linha. Ué, mas se eles executam o mesmo código, como fazem coisas diferentes? E tá o truque. A chamada fork retorna um valor diferente para o pai e para o filho. Para o pai, ela retorna o PID, o número de identificação do filho recém-criado. Para o filho, ela retorna 0. Então, logo depois do fork, o código pode ter um if para checar esse valor e decidir o que fazer. Sou o pai, faço isso, sou o filho, faço aquilo. Entendi. E imagino que, na maioria das vezes, o filho não quer continuar sendo um clone para sempre. Ele quer rodar um programa diferente, né? Exatamente. É aí que entra a segunda chamada, a execve, ou uma de suas variantes como exec, execp. Geralmente, logo após o fork, o código do filho faz uma chamada execve. Essa chamada é radical. Ela substitui completamente o programa que está rodando naquele processo filho por um programa totalmente novo, carregado de um arquivo executável no disco. O espaço de memória antigo é descartado, o código antigo some e o novo programa começa a rodar do início. Então o fork cria o palco, o processo filho, com os recursos, e o exec traz o ator principal, o novo programa para rodar nesse palco. Perfeita descrição. É exatamente essa a filosofia no Unix Linux. Fork duplica, exec substitui. E sobre a hierarquia que isso cria? No Unix, a gente ouve falar de árvore de processos, relação pai-filho. No Windows, parece que não é tão explícito assim. Isso tem alguma implicação prática? Tem sim. Essa estrutura de árvore no Unix Linux, onde cada processo, exceto o primeiro, o init ou o systemd, tem um pai, facilita algumas coisas. Por exemplo, gerenciar grupos de processos. Como assim? Se você inicia vários comandos a partir de um terminal, todos eles são filhos ou descendentes do processo do terminal. Se você fecha o terminal, o sistema sabe, por essa hierarquia, quais processos pendurados nele ele também precisa encerrar. Ajuda na organização e no controle, para não deixar processos órfãos rodando sem necessidade. No Windows, essa relação é menos rígida. Interessante. A gente já mencionou isso de passagem, mas vamos aprofundar agora. Falamos que um processo, hoje em dia, pode ter várias linhas de montagem internas, várias tarefas rodando ali dentro. É aqui que finalmente entram as threads. Exatamente. Chegamos nelas. Uma thread, que a gente pode traduzir como fio ou linha de execução, é basicamente um fluxo de controle dentro de um processo. Um único processo pode conter várias threads, todas elas rodando em paralelo ou, mais precisamente, concorrentemente, se revezando na CPU e, o ponto-chave, compartilhando os recursos daquele processo pai. Que recursos elas compartilham? O mais importante, o espaço de endereço de memória. Todas as threads dentro de um processo veem o mesmo código, os mesmos dados globais. Elas também compartilham os arquivos abertos, as permissões, etc. Então elas são tipo processos leves?
São uma forma de ter concorrência dentro do mesmo container, o processo, mas sem todo aquele custo de criar processos separados, isolados, cada um com sua memória. Perfeito. É exatamente essa a ideia. A grande vantagem da thread é a leveza e compartilhamento. Criar uma thread é muito mais rápido e consome menos recursos do que criar um processo. E a comunicação entre threads do mesmo processo é trivial. Elas podem simplesmente ler e escrever nas mesmas variáveis globais. Mas elas precisam ter alguma coisa própria, né? Senão como saberiam onde cada uma parou no código? Sim, claro. Cada thread tem seu próprio conjunto mínimo de contexto, seu próprio contador de programa PC para saber qual a próxima instrução a executar, seu próprio conjunto de registradores da CPU e sua própria pilha de execução, stack. A pilha. Para que serve a pilha individual? Pilha é fundamental para guardar as variáveis locais de cada função que a thread chama e também os endereços de retorno quando uma função termina. Como cada thread pode estar executando uma sequência diferente de chamadas de função, cada uma precisa da sua própria pilha. Mas o código do programa em si, o .text, e os dados globais e o heap, a área de alocação dinâmica, são compartilhados. Entendi. Parece muito mais eficiente para tarefas que precisam colaborar bastante e trocar dados frequentemente, né? Sem dúvida. Pensa num editor de texto. Uma thread pode estar esperando você digitar, outra pode estar fazendo a verificação ortográfica no fundo, outra pode estar salvando o arquivo automaticamente. Todas precisam acessar o mesmo documento, os dados compartilhados, então threads são ideais. Legal. Mas como o sistema operacional lida com essas threads que os aplicativos criam? O núcleo sabe da existência delas? Ou é tudo gerenciado dentro do próprio processo? Existem modelos diferentes para isso? Existem sim, e essa é uma distinção importante. Como as threads que o programador cria no código do aplicativo, chamadas threads de usuário, se relacionam com as threads que o núcleo do sistema operacional realmente conhece e consegue escalonar na CPU, chamadas threads de núcleo. Temos basicamente 3 modelos de mapeamento. O primeiro é o modelo N1, ou Many-to-One. Aqui você pode ter muitas N threads de usuário dentro do seu processo, mas todas elas são mapeadas para apenas uma única thread de núcleo. Como assim? O núcleo só vê uma thread? Exatamente. Toda a gerência dessas N threads, criar, destruir, decidir qual delas roda, trocar o contexto entre elas, é feita por uma biblioteca de threads que roda inteiramente no espaço do usuário, dentro do seu processo. O núcleo nem sabe que existem múltiplas threads ali dentro. Pensa nas antigas bibliotecas de Green Threads, por exemplo. Quais as vantagens e desvantagens disso? Parece rápido por não envolver o núcleo. É rápido. Essa é a grande vantagem. Criar e trocar entre essas threads de usuário é muito veloz, é só uma chamada de função dentro do processo. A desvantagem crucial, porém, é o bloqueio. Bloqueio. Imagina que uma dessas N threads de usuário precisa fazer uma operação que bloqueia, tipo ler um dado do disco ou da rede. Como o núcleo só vê uma thread de núcleo associada a todo o processo, quando essa thread de núcleo bloqueia esperando o I/O, todas as outras N-1 threads de usuário daquele processo também param, mesmo que elas estivessem prontas para rodar e não dependessem daquela operação. Nossa, isso é ruim. É péssimo para a concorrência real. E tem mais. Como o núcleo só vê uma thread, esse processo nunca vai conseguir usar mais de um núcleo de CPU ao mesmo tempo, mesmo que a máquina tenha vários. O paralelismo real é impossível. Entendi. Qual o próximo modelo? O segundo é o modelo 1.1, ou one-to-one. Esse é o oposto. Cada thread de usuário criada no aplicativo corresponde diretamente a uma thread de núcleo gerenciada pelo sistema operacional. Ah, então o núcleo sabe de cada thread individualmente? Sabe? Ele cria, gerencia e escalona cada uma delas. Esse é o modelo que a maioria dos sistemas operacionais modernos usa hoje em dia, como Windows, Linux, macOS. E as vantagens e desvantagens aqui? Parece mais robusto contra bloqueios. Sim. A vantagem principal é essa. Se uma thread de usuário bloqueia, fazendo I/O, por exemplo, o núcleo só bloqueia a thread de núcleo correspondente. As outras threads do mesmo processo podem continuar rodando, inclusive em outros núcleos da CPU se disponíveis. Permite paralelismo real. A desvantagem é o custo. Criar uma thread de usuário agora implica em criar uma estrutura de dados correspondente lá no núcleo, o que é uma operação mais pesada e consome mais recursos do sistema.
Se o aplicativo criar milhares de threads 1.1, isso pode sobrecarregar o núcleo. Certo, faz sentido. E o terceiro modelo? Tenta juntar o melhor dos dois. É a ideia. É o modelo NM, ou Many-to-Many. Ele tenta ser um híbrido. Aqui, você tem N threads de usuário no seu processo, mas elas são mapeadas para um número menor, M, de threads de núcleo, onde M geralmente é menor que N, mas maior que 1. Como funciona isso? Tem uma biblioteca de threads no espaço do usuário que ajuda a gerenciar as N threads, mas ela trabalha em conjunto com o núcleo. O núcleo disponibiliza um pool de M threads de núcleo para aquele processo. A biblioteca, então, tenta multiplexar, ou seja, distribuir as N threads de usuário sobre as M threads de núcleo disponíveis. A vantagem teórica é combinar a leveza de criar muitas threads de usuário, como no N1, com a capacidade de paralelismo e a robustez ao bloqueio, como no 1.1. Já que se uma thread de núcleo bloquear, as outras M-1 podem continuar atendendo outras threads de usuário. E a desvantagem? Por que não é o mais comum? A desvantagem é a complexidade. Implementar esse modelo NM de forma eficiente e correta é bem mais difícil. Tanto para a biblioteca de usuário quanto para o núcleo. A coordenação entre eles é complicada. Alguns sistemas tentaram, como versões mais antigas do Solaris ou FreeBSD, com KSE, mas muitos acabaram migrando para o modelo 1.1 pela simplicidade e robustez, mesmo com o custo maior por thread. Entendi. Então a escolha do modelo pelo sistema operacional impacta bastante como os programas que usam muitas threads vão performar e escalar. E para quem está programando em C, por exemplo, existem bibliotecas padrão como pthreads, que tentam abstrair um pouco esses detalhes do modelo específico do SO, né? Exato. pthreads, POSIX-threads é uma API padrão para criação e gerenciamento de threads em sistemas Unix-like, o que ajuda a escrever código mais portável. Ok. Chegamos num ponto crucial. Temos essas duas ferramentas poderosas na mão. Processos, que são isolados, têm seus próprios recursos, mas são mais caros. E threads, que são leves, compartilham recursos, mas são menos isoladas. Se eu vou construir uma aplicação grande e complexa, tipo um servidor web ou um navegador moderno, qual caminho eu sigo? Uso um monte de processos ou um monte de threads dentro de um processo só? Essa é a pergunta de $1 milhão em arquitetura de software. E a resposta clássica é: depende. Depende muito do que você prioriza para sua aplicação. Vamos pesar os prós e contras. Usar múltiplos processos. Prós. O principal é a robustez e a segurança. Como eles são isolados pelo sistema operacional, se um processo travar feio, ele geralmente não afeta os outros. Eles podem até rodar com usuários e permissões diferentes, aumentando a segurança. Pensa no Chrome antigo ou no Apache pré-fork. Cada requisição ou aba podia ser um processo. Se um travasse, os outros continuavam. Contras. O custo. Criar um processo é mais lento e consome bem mais memória. Cada um tem sua cópia de muita coisa. A troca de contexto entre processos também costuma ser mais pesada que entre threads. E a comunicação entre eles é mais complexa. Precisa usar mecanismos explícitos de IPC, comunicação interprocessos, como pipes, sockets, memória compartilhada gerenciada. Certo. E a outra abordagem? Usar múltiplas threads dentro de um ou poucos processos. Prós. A eficiência e a facilidade de comunicação. Criar e destruir threads é muito mais rápido. A troca de contexto entre threads do mesmo processo é bem mais leve. E como elas compartilham memória, a comunicação é direta. Uma thread escreve numa variável, a outra lê. Muito simples. Pensa num servidor como o IIS da Microsoft ou o Nginx, em parte, ou mesmo o LibreOffice. Contras. A robustez e a segurança são menores. Se uma thread tiver um erro grave, tipo acesso inválido à memória, ela pode derrubar o processo inteiro, levando todas as outras threads junto. E todas as threads rodam com as mesmas permissões do processo pai. Se uma thread for comprometida, todo o processo está em risco. Então, parece um eterno cabo de guerra, né? Isolamento e segurança de um lado, processos,
versus desempenho, eficiência e facilidade de colaboração do outro, threads. É exatamente esse o trade-off fundamental. Não tem resposta certa universal. E o que o pessoal costuma fazer na prática, hoje em dia, para tentar equilibrar isso? A tendência em muitas aplicações complexas é usar uma abordagem híbrida. Ou seja, usar múltiplos processos, mas cada um desses processos, por sua vez, utiliza múltiplas threads internamente. Ah, o melhor dos dois mundos. Tenta buscar isso. Você consegue o isolamento entre os componentes maiores da aplicação, cada um em seu processo, o que dá robustez, e dentro de cada componente você usa threads para ter eficiência e concorrência nas tarefas internas daquele componente. Pode dar um exemplo? Navegadores modernos como Chrome e Firefox fazem muito isso. Cada aba ou grupo de abas pode rodar em seu próprio processo, isolamento. Mas dentro desse processo, várias threads cuidam do carregamento, renderização, execução de scripts, etc. Eficiência. Servidores web como o Apache 2.x, com módulos como Worker ou Event, e bancos de dados como Oracle e Postgres também usam modelos híbridos, com processos trabalhadores, cada um podendo ter múltiplas threads. É uma forma de tentar equilibrar aquele cabo de guerra que a gente falou. Faz todo sentido. Nossa, que viagem pelos bastidores da multitarefa. Cobrimos bastante coisa hoje, desde o que é uma tarefa, como ela vira um processo ou thread, como o sistema gerencia o contexto de cada uma com o PCB, como ele faz a troca de contexto com o despachante e o escalonador. Passando pela criação e hierarquia de processos, especialmente o modelo fork-exec do Unix, e aí mergulhamos nas threads dos modelos N1, 1.1, NM, e fechamos com essa discussão importantíssima dos trade-offs entre processos e threads. Exato. E acho que ficou bem claro que não existe uma bala de prata, né? A escolha entre usar mais processos ou mais threads depende totalmente dos requisitos da aplicação. O que é mais crítico? Robustez? Desempenho? Facilidade de desenvolvimento? Exatamente. Processos e threads são ferramentas fundamentais na caixa de ferramentas que o sistema operacional oferece aos desenvolvedores. Entender as características, os prós e contras de cada uma, é essencial para construir software que seja, ao mesmo tempo, eficiente e confiável. Isso me deixa pensando. A gente vê a computação mudando tanto, né? Indo para a nuvem, para microserviços, internet das coisas, tudo cada vez mais distribuído. Como será que esses conceitos fundamentais de processo e thread, que nasceram num mundo onde o computador era mais autocontido, vão evoluir? Será que as fronteiras entre eles ficam mais fluidas? Ou será que surgem modelos completamente novos de concorrência para lidar com essa escala e distribuição? É uma pergunta excelente e super atual. Estamos vendo surgir coisas como containers, Docker, etc., orquestradores, Kubernetes, modelos de programação assíncrona, atores, que são, de certa forma, novas abstrações construídas sobre ou ao lado de processos e threads. Talvez a gente esteja buscando formas de ter isolamento e comunicação eficiente em escalas muito maiores. É um campo em constante evolução. Mas olha, mesmo com todas essas novidades, entender esses fundamentos que a gente discutiu hoje, o que é um processo, o que é uma thread, como funciona a troca de contextos, trade-offs, continua sendo a base para a gente conseguir raciocinar sobre esses desafios mais complexos da computação moderna e do futuro. Com certeza. Foi ótimo ter essa conversa e aprofundar nesses mecanismos. Muito obrigada por nos guiar nessa exploração. Eu que agradeço a oportunidade. E a todos que nos acompanharam, esperamos que tenham gostado. Até a próxima!